Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema desta semana, falaremos de uma indústria que tem como responsabilidade o desenvolvimento motor, de raciocínio e da humanização das crianças. Estou me referindo à indústria de brinquedos. E conosco, o sócio e presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Tchukian. Tchukian, grande prazer recebê-lo aqui no Giro Business, você como sócio e presidente da Brinquedos Estrela, uma indústria fundada em 1937 em São Paulo, uma pequena fábrica que produzia bonecas de pano e carrinhos de madeira e que hoje emprega mais de 2.000 colaboradores diretos através de 3 fábricas. Muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você discutindo esse tema tão gostoso que é o brinquedo e as crianças. Tchukian, a balança comercial da indústria de brinquedos é deficitária. Ela fechou o ano de 2013 com déficit da ordem de 380 milhões de dólares. Porém, existe um ponto positivo nesse cenário, que é uma eventual reversão desse déficit. Vamos assistir uma reportagem que fala um pouco a respeito, para que a gente possa discutir mais sobre o tema. Em 2013, o saldo da balança comercial do setor ficou negativo, em 380 milhões de dólares. Do total das importações, 81% foram provenientes da China. Desde 2005, as importações vindas da China se mantiveram na casa dos 80%. Já nas exportações, o maior mercado continua sendo o Mercosul, respondendo por 72% das compras dos brinquedos fabricados no país. O que anda nesse contexto, falando então de competitividade da indústria nacional e do déficit da balança comercial, qual é a perspectiva da indústria para 2015, dado o aumento do câmbio, o aumento do dólar, que faz com que os nossos produtos sejam mais competitivos? Sérgio, o dólar é, sem dúvida alguma, uma variável muito importante. Num cenário como nós estamos nesse momento, a perspectiva para 2015 de um aumento do dólar, beirando os 3, que muitos economistas fazem essa previsão, é óbvio que isso traz uma competitividade à exportação de produtos produzidos no Brasil. O que nós não podemos esquecer é que dólar não é a única variável. E você tem toda uma necessidade de uma reestruturação logística no Brasil que impacta uma mudança substancial dos portos. Os portos brasileiros têm que trabalhar 24 horas por dia, 365 dias ao ano, como os portos dos grandes países exportadores. Isso faz uma redução de custo muito grande. Temos que conseguir aumentar o fluxo de navios para Europa, Estados Unidos, esses que são os grandes mercados. Não adianta o mercado de brinquedos querer se focar em exportar para o Mercosul, porque, infelizmente, não está aí o grande potencial de consumo. O consumo mundial está na Europa e nos Estados Unidos. E, para isso, nosso container, quando estufado aqui, é significativamente mais caro do que na China. E, na verdade, você sabe que, como são medidas governamentais que demandam tempo, as empresas têm que se defender. No nosso caso, nós começamos a montar uma operação para exportação através da China. Produtos nossos, criados e desenvolvidos por nós, mas que nós produzimos na China por uma questão de competitividade. Hoje, nós participamos da feira da China e estamos montando exportações para fazer, através de lá, as exportações. Sendo uma empresa nacional, é óbvio que nós adoraríamos trazer essa operação para cá, mas aí não depende só de nós, depende também da ajuda do governo. Tchukian, você mencionou a China. A China é um país altamente competitivo e, por isso, responsável pela produção de 70% dos brinquedos consumidos no mundo. Porém, a China vem sofrendo uma desaceleração do seu crescimento, isso é percebido pelo seu PIB, e, da mesma forma, aplicando políticas macroeconômicas que tendem a diminuir a sua competitividade. Como a indústria de brinquedos percebe esse movimento e quais são as eventuais consequências para o setor? Nós percebemos claramente, porque também temos uma parcela de produtos do nosso faturamento que são produzidos na China. Dos últimos, diria, 5 anos, é claro você notar, e eu acho que aí as Olimpíadas na China foram um marco, porque eu acho que o governo chinês também teve uma preocupação estratégica de se mostrar ao mundo de forma diferente. Então, iniciou um processo de regularização trabalhista, as pessoas não mais trabalham sábado e domingo, se for trabalhar no domingo tem que pagar hora extra, horas trabalhadas por dia, e tudo isso acaba impactando em aumento de custo.
Um aumento de custo na China nos dá maior competitividade do custo do Brasil. E, em função de política macroeconômica, no momento em que o governo chinês, de alguma forma, mexer no câmbio, aí sim nós vamos ter muita competitividade aqui no Brasil. Obrigado, Tio Kian. Carlos Tio Kian, sócio e presidente da Brinquedos Estrela, e que está conosco durante essa semana para falar deste setor. Tio Kian continuará conosco. Amanhã ele comentará sobre a pirataria, as consequências para a economia e também para as crianças que consomem e interagem com brinquedos piratas.